Olá, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo ao Pauta 1, o programa para te conectar com as principais informações do Brasil e do mundo. E hoje o nosso destaque é para um tema que está na rotina de todas as mulheres, a violência de gênero. Além das marcas deixadas pelo machismo estrutural, o tema ganhou as manchetes recentes por conta de dois grandes casos. Além da agressão física, o caso da ex-modelo e apresentadora de TV Ana Hickman chama a atenção por conta do histórico de violência psicológica sofrida por ela. Outro caso que chama a atenção também é a agressão cometida pelo prefeito de Porá, o Nassoitan Leite, contra a esposa dele e o atual namorado dela. O prefeito invadiu a casa dos dois e cometeu 15 disparos contra a porta do quarto onde eles estavam. Pois é, Paloma, e esse tipo de caso, infelizmente, é muito comum aqui no Brasil. Até outubro de 2023, foram 1.127 feminicídios registrados em todo o país, além de 202 mil casos de violência doméstica e sexual. Também foram concedidas mais de 529 mil medidas protetivas. Mas a taxa de subnotificação desses crimes ainda gira em torno de 61%, segundo o Mapa Nacional da Violência de Gênero, organizado pelo Senado Federal. Pois é, Rubens, diante desses números, a gente busca entender como que a sociedade pode avançar nesse combate à violência contra as mulheres, no sentido de punir e prevenir essa situação. E para conversar conosco hoje aqui no Pauta 1, a gente recebe a advogada, que é especialista em direito criminal e de família, a Flávia Fernandes. Olá, Flávia, seja muito bem-vinda aqui ao Pauta 1. Olá, eu agradeço, é uma honra estar aqui com vocês, debatendo esse tema que é tão importante e caro para toda a sociedade. Flávia, eu gostaria de começar a te perguntar o que explicam esses números, A gente, vou falar no plural, porque não é só um lado ou de outro, O que explicam esses números que atingem todas as mulheres, De uma forma ou de outra, a gente, enquanto mulheres, Paloma, a gente tem relatos, sim, nossos, se a gente for ali no subconsciente, de violência. O que traz para essa sociedade isso? É o tema que vocês colocaram hoje na nossa conversa, o machismo é estrutural. Quando a gente fala estrutural, a gente está falando que é cultural. Nós estamos falando de um Brasil que até pouco tempo vendia suas mulheres por dotes. Nós estamos falando de um país em que as mulheres não tinham direito de voto. Elas não tinham direito de se divorciar. Elas não poderiam entrar numa sala em que os homens fizessem tratativas. Nós, há muito pouco tempo, adquirimos direitos mínimos de dignidade da pessoa humana. Então, isso realmente, infelizmente, é muito mais profundo e tem raízes robustas e que nós não vamos conseguir aplacar de um dia para o outro. Essa necessidade é premente de nós entrarmos para as escolas, ensinarmos os nossos jovens, tratarmos as feridas das que já estão aí sendo tão vilipendiadas todos os dias. Mas se a gente não tratar na educação, isso não vai mudar. Porque foi assim que nós chegamos até aqui. E segundo a ONU, são mais 80 anos, pelo menos, para que nós possamos ter o mínimo de igualdade. O que nós queremos, mulheres, nós queremos só respeito. E essa estrutura machista, e aí não tem mimimi, quando a gente começa a falar sobre isso, o nosso discurso é descredenciado por pessoas que querem fazer com que a gente se sinta minorado nessa situação. Só quem passa que sabe, é estrutural. Então, como você modifica a estrutura de algo? Talvez fazendo ruir e criando outro. E é importante também, doutora, que os homens ajudem nessa jornada, porque, como a Laila citou, é uma coisa que está muito próximo da gente. A mulher que não sofreu algum tipo de ou assédio ou até violência mesmo, que são diversas, a gente vai citar isso aqui hoje, ela conhece alguém que sofreu, uma amiga, uma tia, uma mãe. Os homens, eles precisam ajudar nessa... que é uma batalha, É um movimento que precisa acontecer diariamente. Sem eles, nós não vamos conseguir dar um avanço sequer. O que é que eu sempre digo nas minhas aulas, nas minhas palestras? Os homens de bem são aqueles que vão efetivamente dar cumprimento a essa norma posta, que é a Lei Maria da Penha. Porque homem não escuta mulher, homem escuta outro homem. Então, o que eu sempre peço para que esses homens de bem, que graças a Deus existem, estão em todos os lugares, como aqui nós temos tantos, que eles possam falar para os outros, olha, tá passando uma moça, tá passando uma mulher, o cara mexe, é desrespeitoso, ela é mãe de alguém, ela é filha de alguém, ela é irmã de alguém, podendo ser inclusive do próprio amigo.
O que nós precisamos de fazer a sociedade entender? E aí eu volto na questão dos jovens. Preparar esses meninos para que eles tenham respeito. Como é que eu vou enfrentar uma sociedade daqui 10, 15 anos se uma mulher tomba pelo machismo a cada 5 segundos? Independente do tipo de violência que ela esteja enfrentando. Como é que eu vou fazer uma sociedade ser saudável se essa mulher tem depressão, tentativa de suicídio, queda de cabelo, quebra de unha, dificuldade de convivência e não consegue sequer criar seus filhos? Então esses homens, eles são filhos de mulheres, eles são esposos, eles são irmãos. E sem eles, realmente, nós não vamos avançar. Pois é, doutora, nesse sentido, né, da nossa participação como homens, assim, eu acho que essa coisa de mexer na rua, acho que isso tem diminuído, né? Eu acho que há uma imposição até social para que o homem não cometa mais esse tipo de coisa na rua, né? Mas eu tenho sentido, tenho visto como homem que, e eu tenho até me posicionado sobre isso na minha vida particular, a gente ainda vê muito comumente esse caráter doméstico da violência, né, da violência de gênero. Então, amigos meus, com suas esposas, né, pessoas da minha família, de famílias próximas à minha, em que a gente vê aquela relação que, na nossa ótica, é claramente abusiva, né, em relação, do homem em relação à mulher, e quando são meus amigos ou quando eu tenho alguma proximidade, eu não tenho corrido dessa possibilidade de abrir mão de uma amizade. Do homem às vezes achar ruim de eu falar. Esse é um aspecto importante, né? Além da questão pública, né, da rua, quando a mulher está andando, mas tem essa coisa privada que é onde a violência acontece. 4 paredes, sem testemunhas. Muitas vezes são apenas crianças que estão extremamente aterrorizadas por conta de um homem que não só profere xingamentos e impropérios que vão doer de forma afrontosa nessa mulher. Aí é o que eu sempre digo. Você sai à rua, você já se prepara, muitas vezes não ostenta um celular, não tira uma carteira em público, coloca um seguro no carro, você procura evitar certos sinais porque diz que quem faz o ladrão é a ocasião. Você procura ter o mínimo de segurança nas ruas. Você chega em casa, você tranca o portão, solta cachorro, liga alarme, passa fio elétrico, mas o perigo está dentro de casa. E como é que eu vou descredenciar o discurso dessa mulher quando ela me diz que ela todos os dias ela apanha ou que ela sofre violência sexual? E aí eu trago um dado para vocês, segundo a Organização Internacional do Trabalho, o estupro em casa é o maior incapacitador para o trabalho hoje. Então eu tenho uma mulher que é estuprada diariamente, que é vilipendiada, que tem horário para começar a sua tortura, que é quando ele chega do serviço. É uma pessoa que não tem gosto pela vida e sem testemunhas. Então, uma vida de terror. Eu tenho casos de mulheres que o homem esquenta faca no fogão para arrancar lascas das costas dela, que apaga cigarro na genitália dela. E por aí a gente poderia ficar o dia todo falando sobre isso. Nós estamos falando de tortura dentro do lugar que, em tese, para a mulher deveria ser o mais seguro. Flávia, essa questão da violência doméstica, direcionada às mulheres, ela é questionada. O termo violência de gênero, ele é questionado, né? Pela uma ala conservadora e que não reconhece esse tipo de violência. Eu queria que você falasse especificamente disso. O que a gente pode considerar violência de gênero e por que hoje a legislação brasileira prevê tipificações específicas e até leis específicas para esse tipo de violência? Aí é importante que a gente desmistifique alguns termos para que a gente chegue nessa explicação, como, por exemplo, feminismo. As pessoas entendem que feminismo é o contrário de machismo e isso não guarda verdade. O contrário de machismo é femismo, de fêmea. Ou seja, a mulher que quer a superioridade sobre o homem, ela não é feminista. Nós temos pessoas feministas, que graças a Deus muitos homens o são, que são as pessoas que defendem a igualdade de direitos conforme a nossa lei maior, que é a lei federal, a Constituição. No seu artigo 5º diz em verbos que todos somos iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza. Se somos todos iguais, por que eu tenho casos em que as mulheres morrem apenas pelo fato de serem mulheres? E aí, já respondendo a sua pergunta, eu te digo, é diferente violência doméstica de violência contra a mulher. Por quê? Uma mulher está dirigindo seu carro na rua, hipoteticamente, bate em um outro carro, o cara desce, é totalmente destemperado, dá um tapa no rosto dela. Isso é violência contra uma mulher. Mas para ser violência doméstica, tem que guardar uma relação de afeto. Flávia, esse afeto tem que ser de homem e mulher amoroso? Não, pode ser de pai com filha, de irmão, de sobrinho, de tio, de primo, de amigo, se considerar de afeto.
E aí é onde é importante a gente também ter o entendimento de que essa lei, a nossa Lei Maria da Penha, só trata de mulheres. Muitas pessoas me perguntam, o homem que se acha mulher, que se entende do gênero, se ele não for cirurgiado, ele não é abarcado pela Lei Maria da Penha. É uma violência de gênero, ela é tão latente porque a mulher apanha simplesmente pelo fato de ser mulher. A condição fisiológica e a diferença de força física, ela gera essa, e pegando o gancho do que você falou, quando esses homens, eles colocam a mulher numa situação de submissão tão grande que elas passam a ser um objeto da casa e não alguém que com ele realmente divide a vida. Então a gente vê a diferença, que ele quer ter uma superioridade em todos os sentidos, todos, eu digo todos, financeiro, emocional, o domínio é muito grande. Então, dizer que não existe violência de gênero é negar os números que nós temos e também a subnotificação, que a gente fala blacklist, é imensa. Se nós realmente colocássemos os números que existem, as pessoas ficariam assustadas. Essa lei surgiu então, doutora, por conta dessa discrepância, né? Tem casos também, a gente sabe que tem, que mulheres agridem homens, mas é muito inferior. É isso, então? Sim, aí nos cursos e nas palestras, muitos homens, para desafiar, e justamente esses que vêm para esse enfrentamento gratuito, e muitas vezes são os que praticam, e eles dizem, mas por que não tem a lei do João da Peia? Por que não tem uma delegacia do homem? Eu explico, porque todas as outras já são. Podem usar à vontade. O duro é ter coragem de ir lá e denunciar. E realmente tem mulheres que agridem. Eu não estou aqui para defender o errado, eu não tenho compromisso com o erro. Tanto que eu digo para as mulheres que usam essa lei de forma indevida que isso gera um crime de denunciação caluniosa e falsa comunicação de crime. Então nós temos que ter responsabilidade também no uso da lei, porque ela está aqui hoje para atender as mulheres que têm essa necessidade. A gente não pode. Só que muitos homens têm se vitimizado e dito que essas mulheres estão fazendo isso por conta de término de relacionamento e tudo mais. Os números estão aí, as situações estão postas, vocês iniciaram o bloco dizendo a respeito da Ana Hickman. Isso acontece o tempo todo, com grandes empresárias, com grandes mulheres. Não tem esse negócio de mulher, tem subjugação financeira, é um ponto forte. Mas o domínio psicológico, quem tem mais força psicológica ganha. E é interessante nesse caso da Ana Hickman que a gente começa a olhar, acho que muita gente já via, né? Mas o grande público começa a olhar com outros olhos tantas imagens e vídeos postados, né? São evidências ali daquela violência psicológica. Agora aconteceu uma violência física em que ele fechou uma porta de correr no braço dela, enfim. Mas na rotina das redes sociais dela e dele, a gente via essa violência psicológica que muitas vezes parece ficar diluída, né, doutora? Parece que a gente não entende aquilo, aquelas agressões, levantar o tom de voz, né, fazer essa... É uma ameaça que acontece, né, de forma velada. Parece que muita gente não entende isso como sendo uma violência. É tão linda, é tão perfeita, é modelo, é empresária, vida perfeita da internet. A internet mostra aquilo que as pessoas querem mostrar. E isso muitas vezes causa dentro dos lares assim um transtorno muito grande, porque as mulheres elas querem ser como aquela ali. E essa quebra de paradigma foi fantástica. Eu não que eu desejo isso para ela de forma nenhuma, mas vir à tona foi fantástico. Porque as mulheres conseguiram começar a debater e compreender de que, nossa, se ela sofre, sabe aquela coisa? É porque ele exercia, pra você ver, a violência patrimonial que ele exerceu sobre ela, ele desviou 40 milhões do patrimônio dela, que ela construiu, ele acabou com o dinheiro dela. Ela está devendo. Então isso é uma violência que está na Lei Maria da Penha. E para além disso, todos os dias, como que ele falava para ela, você vai ficar gorda, ele trabalhava na mente dela uma subjugação psicológica muito grande. E aí aquela velha história, uma mulher linda daquela, fazia assim, estava fora do casamento. Por que ela não fez? Eu vou acabar com o meu casamento, que é um modelo para o Brasil. Aí ela começou a se cobrar. Eu tenho um filho pequeno, eu vou aguentar mais um pouco, vai mudar. Sempre é assim, vai mudar, mas nunca muda. Vai mudar, mas nunca muda. Dentro de casa, fora de casa, a violência atinge as mulheres de todas as raças, de todas as classes e credos. E, infelizmente, esse é o tema do nosso Pauta 1 de hoje. Fica ligado que no próximo bloco a gente volta a falar desse tema.
Olá, aqui de volta no Pauta 1 e hoje a gente está falando sobre um tema muito importante aqui para o Sistema Sagres de Comunicação, a violência de gênero. E hoje nós recebemos para falar conosco a advogada especialista em Lei Maria da Penha, Flávia Fernandes. Antes da gente ir para o intervalo, né, a gente estava falando sobre o caso da Ana Hickman, que o marido dela já vinha dando diversos sinais, né, em vídeos postados pelo casal. Eu queria saber da senhora agora, doutora, se existem sinais no início do relacionamento, porque era um casamento extenso, né, ela se casou aos 16 anos de idade. Quando a mulher começa a conhecer um homem, tem aquelas red flags, aquelas bandeiras vermelhas que indicam que é melhor parar por aí ou ter uma conversa séria com o parceiro? A gente costuma dizer que o agressor, ele nunca inicia um relacionamento agredindo. Ele inicia com flores, com música, com toda aquela coisa. Porque o narcisista, e geralmente o são, eles jogam aquele amor, aquele bomb love e tal, e enche a pessoa de mimo. Quando ele fisga, ele começa a maltratar. E aí, nesse momento que começam essas agressões, veladas muitas vezes, disfarçadas de pequenas críticas, de eu só quero ver o seu bem, troca essa roupa porque você tá ridícula, corta esse cabelo, nossa, como você tá velha, eu vou te trocar por duas dívidas, que ele obedece 3 fases. Nós temos a primeira, que é a construção da tensão, que é quando ele promete, ele ameaça, ele diz que vai fazer. E nesse momento, essa mulher, então, muitas vezes dá um passo atrás, e é onde ela acaba ali colocando realmente a vela sobre a situação. Ele diz para ela que vai fazer, ela pensa, nossa, será que é eu que estou gerando esse conflito dentro de casa? Então eu vou dar um passo atrás, que ele vai ficar tranquilo e a casa vai voltar para aquela tranquilidade de antes. Aí ela se engana profundamente, porque é um padrão de comportamento dele. Então é onde realmente, como você disse, deveriam sentar, analisar a situação e ela verificar se é passível de continuar ou não. Porque o próximo passo é o segundo do ciclo da violência, a segunda fase é, enfim, a explosão que a gente fala, que é quando acontece a agressão, independente se é psicológica, física, moral, sexual ou patrimonial. Nessa fase acontecem as situações. Seguida da última e terceira fase, que é o arrependimento ou lua de mel, que é quando ele promete que não vai fazer mais, que é quando ele diz para ela que estava nervoso, argumenta que muitas vezes a culpa foi dela, e aí retorna-se ao ciclo, voltando e muitas vezes aguando o feminicídio. Dentro desse cenário, Flávia, existe uma lei que está aí há 17 anos, que é a Lei Maria da Penha, que veio para combater, para punir e para colocar alguns pontos de proteção mais efetivas contra as mulheres, com as mulheres, perdão, como a medida protetiva. Nesse sentido, como é que a gente pode avaliar essa lei nesse período? No início, ela teve assim uma aplicabilidade bem melhor do que hoje. Eu poderia dizer que nós temos grandes gargalos que dificultam essa aplicabilidade. Um deles, por exemplo, é a grande resistência que a gente vê na Polícia Civil do registro das ocorrências por parte dos delegados. E isso é uma coisa que eu falo em todos os meus cursos. Eu fico muito triste, enfrento a situação, porque a PM reclama muito, por exemplo, da condução dessa vítima, desse agressor, e ao chegar à delegacia, o delegado não querer registrar. O que também faz com que essas mulheres acabem não acreditando muito na aplicabilidade e na efetividade dessa lei. Então, é uma lei lindíssima, que no seu bojo ela relata quais são os tipos de agressão. E ela nasceu por conta da luta de uma mulher que teve contra si 2 tentativas de feminicídio, que é a Maria da Penha Maia Fernandes, uma farmacêutica cearense, e que lutou muito e bateu às portas da Corte Interamericana de Direitos, do qual o Brasil é signatário de um pacto, e conseguiu que o Brasil fosse condenado e criasse essa lei, nada mais justo do que dar o nome dela. Nós temos a Lei Maria da Penha, e é uma lei, vejam bem, que é uma lei que trata da dignidade da pessoa humana. Então, em razão disso, ela não pode e não tem aplicação de penas pecuniárias, ou seja, penas de cesta básica, prestações de serviços. Isso não é possível dentro da Lei Maria da Penha, por se tratar de uma questão de direitos humanos. E nós temos esta lei que ela traz as medidas protetivas e são inúmeras. Infelizmente, não são divulgadas, Como, por exemplo, a questão da mulher poder se desligar do seu trabalho, sendo ela contratada por CLT, funcionária particular, por até 6 meses, sem perder o vínculo trabalhista. Por essa mulher, sendo funcionária pública, poder ter prioridade de remoção dentro da sua estrutura.
Se esse homem for um policial militar, a sua arma deverá ser retirada dele. Se ele for um segurança armado, da mesma forma. Então nós temos a não comunicação por qualquer meio, nós temos a reparação de danos, nós temos alimentos provisórios, divórcio direto. A Lei Maria da Penha é tão completa que ela consegue te divorciar e te arbitrar alimentos em 24 horas. E se esses alimentos não forem pagos, é passível de prisão em flagrante por descumprimento de medida protetiva. Então, infelizmente, nem a advocacia está preparada, não está preparado os delegados, não estão preparados para aplicar essa lei, porque ela tem muita coisa. É que eu digo sempre, o Brasil tem muita lei, o difícil é você ver a aplicação delas como deveria ser. Nessa aplicação, doutor, eu gostaria que a senhora falasse sobre a prática da senhora como instrutora de policiais militares nessa lida, né, com as regras e com a tentativa de se combater e de se prevenir crimes de violência de gênero. A senhora dá cursos para a PM, como é que é essa atividade da senhora? Muitas vítimas nos relatavam a situação de que no momento ali que chamavam 190, as viaturas chegavam e os policiais estavam despreparados com relação ao enfrentamento desse tipo de violência, que eles não estão presos, estão preparados para pegar bandido na rua. Aí eles chegam numa casa, tem 2 meninos chorando, uma mulher toda arrebentada e um cara falando que não fez nada. E aí o que eles queriam fazer? Eles queriam dirimir a situação na hora. A senhora fica tranquila, vai pra dentro, vamos parar com isso aqui, gente, isso é coisa de família. Desinteligência. Isso é uma desinteligência, vocês estão entrando nisso aqui, isso aqui vai dar errado. E isso acabava tendo um desdobramento terrível. Então, a Lei Maria da Penha diz em um dos seus artigos da obrigação da capacitação permanente das forças de segurança. Eu peguei esse artigo e levei para o secretário de Segurança Pública. Falei, nós precisamos de fazer essa capacitação. Ele, mais do que depressa, recepcionou. Nós sentamos com o comandante-geral e estruturamos esse curso operacional Maria da Penha junto com a comandante do batalhão e estamos fazendo isso no estado todo. Então, nós hoje temos um atendimento primário muito mais qualificado do que antes, né? Quando a gente passa 35 dias formando esse policial militar em direitos humanos, na situação da mulher, mostrando o outro lado. Quando eles terminam o curso, eles falam, nossa, eu não imaginava que era dessa maneira. Porque começa a olhar a situação da mulher com outro olhar. Quando ele chega no local de crime, ele já não olha ela da forma como ele olhava antes. Ele olha com dignidade. Flávia, você falou essa postura do policial, chegar e falar, isso é briga de casal, vem muito de uma ideia, imposta inclusive pelo machismo estrutural, do poder público e o privado, espaço público e espaço privado, o que aconteceria dentro de uma casa não seria a responsabilidade de quem está fora, né? Briga de marido e mulher não se mete a colher, já tem aí o discurso, né, recheado pelo machismo estrutural que está aí. Como que, nesse sentido, a gente pode pensar nessa nova configuração da polícia, da sociedade? Você falou em educação, né? Esse seria o caminho para a gente ter essa quebra. O feminismo ele já tem esse papel, né, de mostrar que, sim, briga de marido e mulher se mete a colher, enfim, vai ali combater esse tipo de violência. Como que a gente pode pensar nessa estrutura social e em situações como a Lei Maria da Penha vem prevendo e ações como vocês fazem no curso de formação para justamente fazer essa quebra? Dentro da lei tem um artigo que diz da obrigação da sociedade em proteger a mulher. Inclusive, nós já temos julgados que síndicos estão sendo coautores de crime, partícipes de crime por não denunciar. Todo e qualquer do povo tem obrigação de denunciar uma violência doméstica. Então, nesse sentido, nós não tem como você mudar isso sem a educação. E aí, falar com eles é muito importante, porque é o que eu digo para eles, chegaram num local de crime, conduz, não discute, não argumenta, vocês não são juízes, vocês não têm que discutir, vocês têm que pegar, conduzir, deixar o delegado resolver, e cada um na sua estrutura. Porque nós temos uma estrutura, nós temos o judiciário, que é acionado após a segurança pública ter sido acionada. Então, primeira porta de entrada dessa mulher na proteção contra a violência é através da polícia, independente se é polícia civil, se é polícia penal, se é polícia militar ou guarda civil metropolitana. Ela startou aquele momento, essa força de segurança tem obrigação de estar ali dando suporte para que posteriormente seja instrumentalizado o inquérito, vire um processo e que o juiz possa deferir para ela essas medidas que vão protegê-la. E aí eu te digo, a reincidência de homens com medida protetiva é muito pequena. Então, a medida protetiva ela é efetiva.
Homens, por exemplo, que são condenados, né, quando se transita em julgado, que a gente fala, não cabe mais recurso do processo dele, ele foi condenado, e o juiz manda que ele participe de grupos reflexivos, eles não agridem mais. Por quê? A estrutura desmontada naquele momento dos grupos, quando eles entendem, que eles chegam e falam assim, gente, mas eu não sou criminoso, sou pai de família, eu estava trabalhando, eu só estava educando a minha mulher. Ah, então você é professor de violência agora. A gente fala assim, mas tipo assim, aí ele vai entender que o que ele aprendeu com o pai e com o avô era violência. Uma rede de escola me contratou para poder falar sobre isso para os funcionários. No meio da palestra, um funcionário levanta a mão, eu gostaria de dar um testemunho. Olha, doutora, sua aula de ontem, eu cheguei em casa e pedi perdão para minha mulher por tudo que eu já fiz com ela, porque eu não imaginava que eu violentava. Eu achava que era normal. Então veja como essa estrutura ela está eivada de vício, ela tá totalmente bagunçada e a gente precisa de ir colocando esses tijolinhos no lugar, sabe? E mostrando isso. Eu tenho um filho de 19 anos que ele limpa a casa, ele arruma as coisas, porque ele tem que entender que isso não é papel de mulher, isso é papel de quem mora numa casa. E aí quando você cria um filho, e as mulheres são as piores machistas, eu já te adianto isso, tá? Porque elas julgam as outras mulheres. E quando você cria um filho e fala pra ele que rosa é de mulher e azul é de homem, você tá fazendo o quê? Você tá estruturando o machismo. Quando você fala pra ele não brincar com a boneca, você tá fazendo o quê? Você tá estruturando o machismo. E o que é? Ah, você tá incentivando o homossexualismo? É cada loucura que eu escuto? Não, eu estou dizendo que ele vai ser pai e que quando ele chegar do serviço, ele vai pegar o filho, vai dar um banho, vai cuidar, porque faz parte do amor paterno, os cuidados com o filho. Por que ele não pode pegar na boneca como pai? Mas eu vou ensinar para ele que se ele pegar, ele vai virar gay? Nossa sociedade está doente. A gente precisa de entender isso, assumir isso. É igual a sociedade falar que não é machista, não é racista, é sim. E aí eu te trago um número, que as mulheres que morrem, 80% são negras. Existe um recorte de gênero e também um recorte de classe perante essa violência. Exatamente. Então, além de ser machista, é racista. Eu não tenho medo de falar, eu não tenho compromisso com ele. Outro dia um policial falou assim, doutora, a senhora é danada porque a senhora não tem rabo preso. Eu falei, com ninguém, eu não sou funcionária de ninguém. Eu falo o que eu aprendi e o que eu vivi, porque eu também vivi. Doutora, e você citou essa questão, né, dos meninos que crescem vendo esse abuso dentro de casa, ele não sabia que era errado. E o que isso pode causar na cabeça das meninas também, né? Porque a Ana Hickman, ela citou isso também, a gente estava citando o caso dela, que ela cresceu, infelizmente, acompanhando a mãe dela apanhar do pai. E aí agora, depois de adulta, isso aconteceu com ela também, né, de outras formas, enfim, mas acabou acontecendo. E ela, né, Paloma, ela tem uma cicatriz que ela mostrou na entrevista, que é o pai que causou, né? O pai acabou arremessando ela, enquanto a mãe dela era agredida pelo pai, a criança viu aquela cena e foi tentar ajudar a mãe, né, porque minha mãe tá apanhando ali. O pai dela arremessou ela em cima de uma mesa de vidro, com copos de vidro, enfim, e ela tem uma cicatriz até hoje na mão, que foi onde aconteceu esse corte. A cabeça da menina que cresce vendo a mãe apanhando, ela pode achar que isso é normal e entrar em relacionamentos assim? Também tem números sobre isso? Queria que você comentasse um pouco pra gente. Pode, mas nem sempre acontece. Eu vou trazer, você falou dela, foi arremessada. Aconteceu comigo, a minha filha foi arremessada pelo meu ex-marido quando ele tentou. Eu pensei que ele ia me matar. Quando ele veio pra cima de mim, ela entrou na frente. Porque é instintivo do filho defender. E a minha filha hoje é uma mulher extremamente empoderada. Não aceita, não tem mimimi com ela, não tem conversa. Tem 22 anos, é dona da vida dela. E ela não aceita nenhum tipo de relacionamento abusivo. E foi ela quem me deu o start para sair do ciclo de violência. Quando ela, com 12 anos, me disse que se eu não largasse o pai dela, ela não me respeitaria mais. Flávia, eu acho que quem trabalha com violência, como no seu caso, sempre tem uma violência que marcou a vida, né? Em algum momento, esse foi o gatilho para começar a trabalhar com esse tipo de situação. E você acabou de relatar para a gente uma violência que te atravessou. Você pode falar para a gente o que aconteceu e como isso te influencia? E você disse que agora influencia a sua filha, né? Como é que isso te atravessa e como que isso te ajuda, colabora a conversar com outras mulheres e até com os agressores de uma forma de já ter passado por aquele local? Eu sofri muito, eu era super obesa, eu pesava 150 quilos e
eu ouvia coisas terríveis. Então, assim, ridícula, eu subia para dar uma palestra, você é uma ridícula. Eu era ovacionada, as pessoas queriam me abraçar no final, eles estão rindo de você. Tentava me desconstruir como pessoa, esse cursinho seu, advogadinha, e é uma pessoa que não tinha nem segundo grau. Então, assim, para você ver o quanto a pessoa consegue ser cruel. E eu começava a querer acreditar, voltava. Até que chegou nesse ponto de me perseguir, atravessar o carro na minha frente. Nesse dia eu achei que eu ia morrer. Eu vi a morte de frente. E eu enfrentei. Falei, vai matar, mata. Mas não atravessa. E quando eu estava vice-presidente da Comissão da Mulher Advogada, nós tínhamos assim umas tratativas que eu achava um tanto quanto fúteis, porque nós nos reuníamos para falar de futilidades e comer salgadinho. Eu falei, esse não é o meu papel aqui. E eu já tinha toda essa violência dentro de casa, né? De ficar olhando para os cantos para ver se a pessoa estava. Então, assim, foram 23 anos que hoje eu não acredito que eu passei. E aí, na ocasião que a nossa presidente não pôde ir a uma reunião de um conselho, ela pediu para que eu a representasse. E quando eu cheguei lá, eu vi o que era violência doméstica, que era o Conselho Estadual de Direitos das Mulheres, do qual um mês depois eu me tornei presidente. Então, ali começou a minha trajetória, há 13 anos atrás. E de lá para cá, eu fui presidente de várias instituições, né, do Conselho de Segurança da Mulher do Estado, e juíza do Tribunal de Ética da OAB. Eu sentia que quando eu estava com ele, era uma âncora que me segurava. Eu não conseguia decolar na minha carreira, eu não conseguia fazer nada. Eu não me sentia bonita, eu estava gorda, eu achava que eu estava totalmente destruída. E quando eu me separei, eu fiz a bariátrica, eu fiz plástica, eu comecei a gostar de mim, eu achei pessoas que me elogiavam e eu comecei a entender que tinha vida fora daquele sofrimento que eu vivia todos os dias, que era, na verdade, um inferno. Então, quando eu chego para falar para essas mulheres, eu não uso exemplo dos outros, porque é muito fácil eu pegar exemplo dos outros. Eu gosto de falar do que eu passei. Né? Então, eu perdi minha mãe foi minha grande inspiração para eu fazer tudo. E eu sempre, nos cursos, eu homenageei minha mãe, porque minha mãe, na simplicidade dela, toda mulher que eu tiro do ciclo de violência, quem tira é minha mãe. E são mulheres honrando mulheres, como eu estou honrando a minha filha, que eu tive que abrir mão da convivência com ela para ela ir para outro país, seguir a vida dela. E a gente é assim, a gente tem que pavimentar caminhos para que outras mulheres não precisem sofrer o que a gente sofreu. Pavimentar caminhos para que outras mulheres não sofram, que outras mulheres já passaram. Esse é um tema pesado aqui, que a gente está trazendo hoje para o Pauta 1, mas necessário. A gente volta já para falar sobre machismo estrutural e as formas de violência que as mulheres estão sujeitas nessa sociedade machista. Fique ligado aí. Olá, de volta aqui no Pauta 1 e hoje a gente fala sobre violência contra as mulheres e o machismo estrutural na sociedade brasileira. Doutora Flávia, a gente tem ainda muitos assuntos aqui a tratar, né, sobre legislação, sobre os diversos tipos de crimes, de violências contra a mulher, mas eu queria voltar no relato que a senhora fez no final do bloco passado para pedir para a senhora para trazer também aqui para o nosso programa algo que imagino que a senhora faça bastante, que é aconselhar as mulheres ou relatar quando é que se consegue perceber que a situação que a mulher está vivendo é errada, né? Essa coisa de incentivar a denúncia. Isso é sempre muito difícil, né? E é difícil, inclusive, enxergar, que a mulher enxergue a violência que ela está passando. Então, assim, a senhora já falou aqui no programa dessas fases. E parece que elas ficam segmentadas, como se a gente conseguisse observar quando se passa da primeira para a segunda. A mulher não consegue ver isso. Como é que uma mulher que está numa situação de violência pode enxergar isso e depois tomar alguma providência, o que é um outro passo muito difícil? Quando algo incomoda, quando algo te dói, porque relacionamento é para ser feliz. Claro, a gente tem problemas, você tem situações difíceis, mas são para ser apoiados. Se você tem um relacionamento com alguém, o que deveria, em tese, acontecer é quando você está fraco, você está enfraquecido por algum motivo, triste, essa pessoa te fortaleça. E não que frequentemente ela te diminua, te cause dor, sofrimento, que você já não consiga mais ouvir a voz dela, que você não queira mais estar ali. Isso é
latente. O problema, e aí a gente tem alguns gargalos, que é, por exemplo, os filhos. As mulheres que têm uma submissão financeira, elas pensam muito em largar os maridos, os companheiros, os cônjuges, por conta de como eu vou viver. Porque geralmente esse homem não deixou ela estudar, não deixou ela trabalhar, ela não tem produção própria. Então ela não consegue se manter. E ela tem 2, 3 filhos que ela pensa primeiro antes dela. Portanto, ela coloca sempre as prioridades acima dela. Como que eu vou sair de casa, para onde eu vou com esses meninos, como eu vou sustentá-los, eu vou passar fome, eles vão sofrer. Então é melhor eu sofrer do que eles sofrerem. Então é muito difícil que ela abra mão da felicidade dos filhos por conta da dela. E aí, geralmente, como eu disse, o começo é muito bonito, ela tenta voltar para aquele estágio inicial. Ele não vai voltar mais, ele evoluiu para o que ele é. Ele evoluiu para o que ele é. E os estudos científicos, no sentido psicológico, falam sobre isso. São as fases que eles têm dentro da cabeça deles. Quando eles sentem o domínio, eles perdem, inclusive, o interesse, porque eles vão moldando a pessoa para colocar na caixinha deles. Quando eles conseguem colocar ela dentro da caixinha, ela perde o brilho. Então, ele já não quer mais. Ele dá o mínimo para que ela sobreviva. E veja o que é a pessoa viver com o mínimo de tudo, escassez de tudo. Né? Então, o que eu falo para essas mulheres? Começou a perceber que você está triste no relacionamento, tá errado. Não é para ser triste o relacionamento, então fica sozinho, sabe? Eu não tenho subjugação financeira, como muitas não têm, mas tem a psicológica. Você não vai conseguir ninguém melhor do que eu, você é feia. Olha para mim, geralmente os homens, eles continuam se cuidando e elas cada dia caem mais, porque a depressão entra, a tristeza entra, não tem mais vontade de fazer nada. É um ciclo tão maldito que quando você vê, a pessoa se apagou completamente, como uma vela que vai minando até apagar. É triste. É triste. Eu fiz uma visita a uma casa-abrigo, uma fiscalização na época. A Gabriela estava comigo na época e a gente viu uma mulher que estava careca, sem dente e a sobrancelha raspada. O cara acabou. O que é uma mulher sem dente, sem cabelo e sem sobrancelha? Nós sabemos o que pra gente é importante. A mulher tem a vaidade. Ele acabou com a vida dela, ela não se olhava no espelho. Então, assim, você vê certos tipos de crueldade, mas elas não começam no começo, não. Elas vão evoluindo. Então, o que eu tenho para falar para essas mulheres, cuidado com os primeiros momentos em que você se sentir triste. Conversa com a vizinha, conversa com um líder religioso que tem a obrigação de te orientar, vai numa psicóloga, vai num CRAS, num CREA, sabe? Conversa com um médico, não sei, com alguém, conta o que está acontecendo. Vê com um advogado e vê o que essa pessoa tem para te falar. Só para citar a Gabriela, que a doutora Flávia citou, é a Gabriela Randan, né, que é defensora pública, também tem uma atuação muito importantíssima, grande, como várias outras mulheres aqui em Goiás nessa defesa. Exatamente. Doutora, o amor não dói, né? A gente, como mulheres, a Laila também vai entender bem isso, a gente é criada com filmes, com séries, com livros que mostram o amor como uma coisa que a gente tem que ir atrás e sofrer e chorar. Mas não é bem assim, né? Assim como a fala que você trouxe aqui agora. O que fazer quando essa rede de apoio, né, que era para ser a rede de apoio, não te incentiva tanto assim? A gente vê mulheres no meio evangélico, católico, enfim, mulheres que seguem religiões, que veem o casamento como algo sagrado, né? Que realmente pode ser algo sagrado, mas não adianta a mulher continuar nessa instituição sofrendo, chorando com os filhos, vendo o que está acontecendo, e às vezes conta para a mãe, mas é o jeito dele, mas ele é assim, espera um pouquinho, vai acalmar. Ele é um homem bom em outros sentidos, isso, né, Paloma? Tem muito isso de sempre passar o pano para o homem, né? O que a mulher pode fazer quando ela não encontra essa rede de apoio na família, nos amigos, na religião também? Qual que é o primeiro passo que ela deve tomar? Você estava falando, eu estava imaginando aqui, né? O amor não dói. Eu tenho um exemplo dentro da minha casa, que eram os meus avós. Eles foram casados 56 anos. E no fim da vida deles, a minha avó já mais fraquinha, meu avô todo dia de manhã fazia massagem nos pés dela antes dela se levantar. Fazia o café e levava para ela. Esse é o amor genuíno. É o que não te cobra nada, ele se doa. Nós vivemos tempos terríveis de redes sociais em que as pessoas acham que estão numa vitrine de relacionamentos. Então, assim, a facilidade em se trocar, sabe? A promiscuidade está demais. Então, os relacionamentos estão muito líquidos. E isso faz com que a violência também ela surja.
porque a pessoa acha que em qualquer momento ela pode trocar. E o medo que essa mulher tem de perder esse relacionamento faz com que ela se subjugue a determinadas situações. E sim, muitas não têm apoio dentro de casa. Muitas mães dizem para suas filhas, para minha casa, você não volta com esses meninos, não. Se vira, você não quis casar? Agora você se vira, você não quis estudar. Ela, vou contar com quem numa hora dessa? Vai contar com a Defensoria Pública, com a Promotoria de Justiça, né, do Juizado de Violência contra a Mulher, com as advogadas, da rede de proteção. Nós estamos aqui, é para isso mesmo, é para orientar. Quantas vezes eu já saí em final de semana de casa, que uma ou outra líder de bairro me liga, doutora, pelo amor de Deus, estou com fulano aqui, está uma situação assim assada. E eu ir até aquela vila para conversar com a mulher. Então, o que a gente precisa fazer? A gente precisa falar mais disso para essas mulheres, explicar para elas o caminho das pedras. Olha, vai por aqui, conversa com fulano, fulano vai te ajudar. O que os nossos líderes políticos têm que fazer? Cursos de capacitação para essas mulheres, encaminhamento delas para o trabalho. Não é só eu julgar o homem e condenar, eu tenho que dar condição para ela sair do ciclo de violência. Eu tenho que dar essa condição para ela. Eu tenho que arrumar uma creche para o filho dela, para ela se sentir segura. Eu tenho que ter mais casa-abrigo para ela se abrigar. Eu tenho que ter, por exemplo, uma situação de dar uma resposta rápida. Os juizados de violência estão inchados. Né? A gente já percebe que um inchaço muito grande, a demora assim, em dirimir essas situações. Eu tenho que conceder esse divórcio mais rápido. Então, são muitas situações, mas ela precisa de ter apoio, porque às vezes ela não tem conhecimento nenhum. Nenhum. A gente precisa entrar para os lugares onde realmente se necessita debater o tema. Doutora, Ligue 180, esse é o principal caminho? A senhora citou organismos diferentes. Não, Liga 190. Não Liga 180. Eu não defendo essa bandeira, eu vou te explicar por quê. A gente que está no métier há muito tempo, 180 é em Salvador, vai bater lá para eles ligarem aqui para falar com a polícia daqui. Tá. Nesse meio tempo, essa mulher já morreu. Então, o que a gente fala em Goiás? Porque Goiás, realmente, a gente tem essa máxima, o governador tem, o secretário de segurança tem, que Goiás, o criminoso não se cria. E é qualquer tipo de criminoso. Então, aqui liga 190. E diz que... E nós temos o aplicativo Mulher Mais Segura. Uhum. Então, essa mulher pode entrar, baixar esse aplicativo, inclusive lá tem o botão do pânico, tá? Chama Mulher Mais Segura, em Goiás. Esse aplicativo vai mandar em tempo real a localização dela para a Secretaria de Segurança. E vai para uma viatura que estiver mais próxima. Mas dá acesso também a essa rede, as advogadas que a senhora citou, enfim, a Defensoria Pública, a Promotoria? Isso dá. É um momento do pânico. Ela está em situação de violência. O aplicativo vai levar ela para o atendimento primário. E ali vai ser startada toda a rede. Doutora, a gente citou essa questão do amor não dói, da construção que a gente tem também na sociedade, né? Porque as coisas estão mudando e graças a Deus por isso, mas muitas vezes a passos lentos. É importante também que a gente ensine as meninas, as crianças, a serem respeitadas, a dizer não também, porque muitas vezes a mulher não pode dizer não, que é taxada como agressiva, ignorante, uma série de coisas que... louca, e uma série de coisas que a gente não vê que um homem que tem essa mesma atitude é taxado. É importante a gente ensinar as meninas desde pequenas que elas podem se impor sim, óbvio que com educação e tudo mais, mas que podem dizer não e que elas têm que expor os limites delas também, para que não cresçam, né, e sofram esse tipo de violência. Esse é o caminho. Você vê, na Argentina, não existe assédio. Você pode andar pelada nas ruas lá, ninguém mexe com você. Eu fiquei encantada com o homem argentino, porque aqui, principalmente em Goiás, que é um estado extremamente agrário, as mulheres não têm paz para sentar num bar com as amigas para tomar uma cerveja. Vai ser importunada. Na Argentina, os homens nem se falam com você, se você não se dirigir a eles. As mulheres fazem topless nas praças públicas e ninguém mexe. Mas isso é cultural, é estrutural. Elas foram ensinadas a serem empoderadas, porque lá a mulher não aceita. Então, qual é o caminho? Sim, mostrar para essa menina que ela é detentora de direitos e deveres. Por que nós pagamos a metade da conta e não sentamos na mesa da direção? Luiz Helena Trajano, uma pessoa que eu tenho na mais alta consideração, minha amiga pessoal, inclusive adentrei os quadros do Mulheres do Brasil em 2013, quando éramos apenas 20 mulheres no Brasil todo. A Luísa me falou uma coisa, uma vez ela falou, olha, é um mal necessário, se chama cota. Por quê? As mulheres não conseguem chegar. Elas têm muitas barreiras. Por que elas têm barreiras?
elas não se juntam, elas não conseguem estruturar uma força-tarefa para chegar. Então, baseado nisso, é que a gente vê a necessidade dessas mulheres serem empoderadas. Pega uma estrutura dessa, ela, por exemplo, é a Sônia Rez, que é dona da Dudalina, são as duas cabeças nossas do nosso grupo. São mulheres extremamente empoderadas, matriarcas. Luísa vem de uma família em que a tia dela, que é a Luísa, que surgiu o nome, é uma matriarca. São mulheres que não aceitam serem colocadas atrás, né? E eu trago sempre ela como um exemplo, porque ela, o Frederico, que hoje é o CEO da empresa, teve que ser pacoteiro na loja dela, filho da dona. O que ela fez? Você vai entender a estrutura para dar valor. Isso é uma matriarca, isso é uma mulher de posição na vida. Não é ser enrijecida, não é ser grossa, é ser pontual, posicionada. Muitas pessoas me acham muito forte. Você tem um jeito, vai para audiência, agressivo. Me chamam de agressivo. Eu não importo, porque realmente a minha voz é impostada, eu tive que ser assim. Flávia, a gente entra numa situação interessante, que a gente fala sobre estereótipos de gênero, né? Quais são as características, né, Rubens, direcionadas aos homens e às mulheres? Nós, mulheres, deveríamos ser femininas, tranquilas, com a voz serena, não impor nada, não saber dizer não, né, Paloma? A Paloma já falou isso aqui, né? É sobre os discursos que permeiam a nossa sociedade, que colocam esses papéis direcionados para homens e para mulheres e que nos atravessam. Exemplos como o da Luísa são raros, infelizmente. E se a gente voltar aqui para a política, né, Rubens, um assunto que nos permeia também aqui no Sistema Sagres, a gente percebe que a representatividade das mulheres na política é muito baixa. Então, quando a gente está ali crescendo e se colocando e pensando no que fazer no mundo, se colocar no mundo, esses locais de poder, seja como uma empresária ou como a prefeita, como a presidenta, não são privados, não são tolhidos. É como se nós não tivéssemos o direito de estarmos lá. Queria pensar nessa forma de como mudar isso sem ser por meio da educação, mas o fato é esse, né? Talvez as novas gerações estejam aí permeando, estejam crescendo. Eu vejo as minhas sobrinhas com 10 anos de idade, 11 anos de idade, já entrando numa geração que já se coloca e já vê uma sociedade melhor. Mas pensando em sociedade melhor, hoje a gente falou sobre feminicídio, né, Paloma? Importunação, assédio. Existem outras tipificações na legislação que estão mostrando as violências que nos atravessam, como a Lei Carolina Dickmann. Eu queria a gente focar nisso, né, Rubens? Uhum. Quais são essas leis e como as mulheres podem pensar nesse sentido de, olha, isso aqui é uma violência, levar um tapa na cara é uma violência, mas existem outros tipos de violência, como a exposição, né, sexual nas redes virtuais, por exemplo. Você falava, eu lembrava, quando eu era diretora jurídica de um partido, que uma candidata vereadora de uma cidade aqui de Goiás, o outro candidato pegou uma cachorra no cio e fez um monte de fotinha dela e pregou na cachorra e soltou a cachorra e os cachorros atrás dela. E ele gravando para mostrar. Você veja o quanto uma pessoa dessa está sendo exposta por ser mulher. Jamais alguém faria isso com um homem. Então, é uma violência de gênero muito grande. Ele fazer isso, colocar uma cachorra no cio para expor a outra adversária. A mulher retirou até a candidatura. Esse tipo de violência está tipificado em lei, né? Que é a violência política de gênero, né, Rubens? A gente já falou disso aqui. E é extremamente agressiva e retira essas mulheres desses espaços, como o caso que você está trazendo. É muito triste, porque assim, é muito desigual os tratamentos que a gente vê. As mulheres são muito expostas. E a própria Lei Maria da Penha fala, em complemento a isso que você está falando, a respeito de não... Você pode ver que houve uma mudança comportamental da televisão, que antigamente se expunha muito corpos de mulheres seminus para fazer propagandas de cerveja, de cigarro. Hoje está dando uma segurada. Em que pese eu não assisti televisão, mas eu tenho observado que assim, está diminuindo. E a lei diz, para a gente evitar a exposição dessas mulheres. Por quê? Isso vai fazendo com que ela seja um objeto sexual, um pedaço de carne. E essa questão das redes sociais, por exemplo, a gente tem os porn revengers, né? Por exemplo, que eles fazem
as vinganças, né, com vídeos privados, com questões sexuais e tudo mais. E, inclusive, eu estou advogando num caso que tem uma situação dessa, em que um vídeo foi colocado, né, e depois a gente conseguiu retirar, em que uma blogueira foi, inclusive, colocada aí na rede social de uma forma muito exposta pelo seu ex-companheiro, que ameaçou e efetivou a ameaça. Essas leis complementares, e aí como nós temos a Lei Maria da Penha, ela se baseia também no ECA, porque nós temos violência dentro de casa com crianças, e no Estatuto do Idoso, porque as mulheres idosas são muito violentadas também, inclusive pelos filhos, né? Não só pelos maridos, que geralmente já não têm tanta força física, mas pelos filhos. Então, são complementos de lei que a gente percebe, e falávamos no início da nossa conversa aqui, que o Brasil tem muita lei. O problema não é informado para o brasileiro. Quais são os seus direitos? Quando uma mulher chega na delegacia, o que o delegado fala para ela? Você tem 3 medidas protetivas que você pode ter. Não aproximação, não comunicação e remoção da casa. Pronto. Mas não, ela tem mais de 20. O que falta para a gente, então? Informação. Informação falta, mas a gente aqui no Sistema Sagres tem essa proposta de falar sobre violência de gênero, falar sobre machismo estrutural. Aí você pode acompanhar no sistema vários materiais que a gente traz esse assunto. Fique ligado aqui nas nossas redes, que a gente traz essas informações também. Queria agradecer muito ao meu companheiro aqui, Rubens, a Paloma e a Flávia, por estar conosco aqui falando sobre esse assunto que é tão importante para a gente. Eu que agradeço, quero cumprimentar vocês por dividir esse momento, por debater uma pauta tão importante para toda a sociedade, independente se mulheres ou homens, crianças, idosos. Nós estamos falando de estrutura de vida, que é a família, que é o bem mais precioso que todos nós temos. Podemos estar muito mal no trabalho, mas se estamos bem em casa, a gente consegue recarregar nossas baterias para enfrentar a vida, o que o contrário não existe. Então, agradecer, cumprimentar pelo trabalho e desejar sucesso. Muito obrigada. Obrigada. Fique ligado aí no Sistema Sagres. Até mais.